retornemos foco da consciência para o nosso nível mental. Aí, Afrânio, está com você. Boa tarde a todos. O nosso irmão Marcos está livre para o início do seu trabalho. Bom, gente, boa tarde. Estão conseguindo me ouvir aí? Bem? Perfeitamente. Eu troquei o fone aqui para poder tocar música, eu tenho que tirar o fone de ouvido. Bom, eu vou começar fazendo logo um compartilhamento aqui de tela. E queria dizer a vocês que, na verdade, esse tema é um tema que sempre me apaixonou, né? A questão do cosmos, né? O entendimento do cosmos, de sua amplitude, de sua plenitude. É algo que eu já estudo há algum tempo, de maneira apenas expedita, né, e tal, não é como a minha profissão, né, mas acho que vai ser possível aqui fazer um pouquinho da experiência, né, da parte acadêmica, né, do que se estuda do cosmos, do que se estuda, né, pelos estudiosos, né, de cosmologia, etc., assim como também a versão espiritual, né, a versão mais transcendente deste entendimento. Então, eu começo com essa frase que eu coloquei aí no cartaz, que eu acho que ela é de grande importância para a gente, que é de Helena Blavatsky, né? No seu livro A Doutrina Secreta, o primeiro livro, né, é justamente falando sobre essa questão, né, a cosmogênese, né? E ela tem muitas informações para a gente que são de grande valor, inclusive antecipando informações que a astronomia só foi colocar depois e dando a gente complementos impressionantes, né, sobre o universo, mostrando a gente as facetas mais sutis que a astronomia não revela, não apresenta. Então, ela diz, a luz é o mesmo raio espiritual onipresente que penetrou e fecundou agora o ovo divino e convoca a matéria cósmica para iniciar sua longa série de diferenciações. São as sementes dos mundos futuros, o material do universo estelar. Então, repare que, imagine que se a gente já entende a matéria de uma maneira mais complexa, né? Entrando na física quântica, na astrofísica, né? E entendendo hoje a matéria cada vez mais complexa com determinadas descobertas mais recentes, como a matéria escura, que vamos falar daqui a pouco. Imagine como ainda fica mais complexo se a gente considerar as matérias mais sutis. Não é à toa que está aí colocado entre aspas, né? É uma aspa menor porque é uma aspa dentro da outra, mas o material do universo estelar, né? Este material que passa por várias transições, várias transformações no processo de evolução do universo. Eu começo com uma pequena informação importante, é que Helena Blavatsky utiliza dois termos para falar de cosmos, né? Um com K e o outro com C, né? Está aqui no glossário teosófico a explicação dita sobre o que diferencia um do outro. Então, a palavra cosmos, escrita com K, aplica-se a todo o universo, enquanto que cosmos, com letra C, aplica-se somente à porção do universo constituída por nosso sistema solar. Então, de certa forma, a gente compreende que o entendimento da teosofia sobre o sistema solar é muito mais profundo do que o entendimento que a astronomia dá a esta entidade, vamos dizer assim, né? Primeiro que a gente sabe que, estudando um pouco mais a doutrina secreta, a gente sabe que mesmo os micro-organismos, né, eles possuem vida, né? Mesmo as micropartículas que constituem a matéria possuem uma espécie de vida, e isso não é diferente quando se trata das macroestruturas ou do macrocosmos. Então,
planetas, sistemas, né? Galáxias, nebulosas, tudo isso são entidades que possuem vida. Uma vida muito difícil da gente conceber, mas é vida. Porque está ali, né, um verdadeiro universo, um verdadeiro ser, né, que está em processo evolutivo também. Então, entendendo isso, a gente sabe por que já é difícil para a gente compreender o que acontece no nosso sistema solar, mesmo com as elucidações obtidas pelos mestres e pelas informações através das instâncias de Disian. Mais difícil ainda é entender o cosmos com K, esse cosmos que talvez hoje pudesse ser atualizado com uma linguagem da ciência de hoje como o multiverso, né? Um universo ainda mais amplo, repleto de outros tantos universos dentro dele. Então, aqui eu trago somente para lembrar a vocês que o universo ele possui vários planetas dentro de determinados sistemas estelares, no nosso caso, um sistema solar nosso, um Sol de quinta grandeza, né? E alguns planetas, como, por exemplo, aqui nós temos Vênus, Terra e Marte, são 3 planetas dentro do nosso sistema solar que estão na chamada ecosfera, como se chamava antes. Hoje está se chamando mais planetas habitáveis, né? São planetas em que eles não são quentes o suficiente para destruir a forma de vida e não são frios a ponto de também não permitir que a vida possa sobreviver. Claro que a gente está falando da espécie de vida que nós conhecemos, mas outros seres que conseguem viver em climas mais quentes ou em climas mais frios estariam vivos nesses sistemas. Mas não estamos falando nem somente desse... não podemos falar somente, ao tratar desse assunto, de sistemas físicos densos, ou mesmo até físicos etéricos. Mas também temos que englobar nesse entendimento sistemas planetários que não são físicos e que estão aí presentes. Aqui está uma representação de vários sistemas solares para a gente entender até que, imagine que todo esse entendimento que a gente encontra na teosofia falando do nosso sistema solar, vale somente para o nosso sistema solar. Está dito em várias obras que, fora do nosso sistema solar, nós não entendemos as regras, não sabemos como funcionam essas regras, não sabemos como os seres que estão aqui, que estão nesses outros sistemas, como eles funcionam, como eles atuam, mas, de qualquer forma, algumas semelhanças devem existir pelas leis universais que regem o cosmos com K, vamos dizer assim. Bom, eu trouxe aqui somente para a gente fazer um pequeno exercício. Esse planeta que foi descoberto em 2015, o primeiro de uma série, hoje já existem centenas deles, né? Planetas habitáveis que estão fora do nosso sistema solar, né? E esse é o chamado Kepler 452b. Ele é o planeta Beta, né? O segundo planeta maior do sistema Kepler 452. Por isso eu chamei aqui de primo distante da Terra, como muitos chamam carinhosamente esse planeta. E ele tem muitas semelhanças. Aqui a gente vai ver a órbita, a proximidade do Sol deles é mais ou menos a mesma, apesar de o Sol deles ser muito mais velho e ser maior um pouco, né, com uma massa maior. Aqui nós temos o nosso sistema solar e o sistema Kepler 452. Ele é um pouco maior, né? Na verdade, um pouco maior, não, ele é 60% maior do que o nosso, mas está na zona habitável, como eu falei para vocês no instante. Então, ele seria um planeta que poderia abrigar vida como nós, né? Vida como a nossa e até nós mesmos, né? Apesar de ter uma gravidade um pouco maior, né? Na verdade, um pouco maior não, 2 vezes maior que a nossa. Então, as coisas não seriam tão fáceis lá, né? Mas seria algo possível para nós, né? Habitarmos nesse planeta. De certa forma, esse é um dos muitos, né? O Carl Sagan, inclusive, no livro Cosmos, tem um capítulo que ele fala de uma equação que ele criou para calcular mais ou menos a possível quantidade de planetas e de seres vivos como nós que poderiam existir no universo. Mas tudo isso é aquela coisa que nós já dissemos.
formas de vida como a nossa, mas formas de vida diferentes da nossa, e formas de vida ainda mais diferentes se a gente incluir o aspecto transcendente, né? Se a gente incluir corpos mais sutis e densidades menores, a gente pode considerar um número ainda bem maior. Eu trago aqui para vocês um artigo que foi o que me motivou a fazer essa palestra, escrito por David Pratt, né? O título do artigo é A Teoria do Big Bang e a Teosofia. Toda vez que vocês verem o texto com esse tom mais dourado assim, é desse artigo. Então, já não preciso nem falar aqui dele, né? Mas vamos usar vários trechos que vão ajudar a gente ao entendimento do assunto. E ele diz, de acordo com a tradição teosófica ou sabedoria eterna, o universo é infinito e eterno. Dentro da imensidão sem limites do espaço, mundos incontáveis, em qualquer escala concebível, povoados e, de fato, compostos de entidades vivas e em evolução, em diferentes estágios de desenvolvimento, constantemente aparecem e desaparecem como centelhas da eternidade, passando através dos ciclos de nascimento, vida, morte e renascimento. Então, dentro da lei universal, né, que nós temos, que podemos dizer aqui, da mesma forma que nós morremos, vivemos, renascemos, né, os planetas também passam por essas transições. Tudo que existe no universo, nesse universo que a gente considera Maia, né, um universo mais denso, né, formado desse quaternário mais pesado, mais denso, tudo que está aqui é experimento. Eu sempre me perguntei, curiosamente, eu sempre gostei de estudar astronomia e eu me perguntava, já com uma visão espiritualista, né, qual seria, de fato, o propósito de planetas que não tivesse abrigando vida, pelo menos vida que a gente conheça, né? Qual seria o propósito desses planetas? E essa explicação veio quando eu comecei a ler sobre teosofia e vi que existem várias e várias outras funções, né, no universo que não só abrigar a vida como nós conhecemos. E ainda se colocarmos esse fator como nós conhecemos, a gente tem que entender que terra, que, né, silício, né, que constitui os elementos terrosos da nossa crosta terrestre, também é vida, é matéria com vida, que está em processo de evolução. Então, é impossível existir alguma coisa sem algum propósito na criação. Tudo está em processo evolutivo, tudo está em crescimento, e não existe nenhum desperdício nesse processo todo, né? E aí começa a grande dúvida humana, né? Como que surgiu o universo? Como foi criado o universo? A gente não vai poder responder isso, isso seria uma palestra inteira sobre isso. Mas eu lembro também que eu era fã daquela série Cosmos, que felizmente voltou agora em 2014 e recentemente agora em 2020 teve uma outra edição, dessa vez com aquele astrônomo Neil deGrasse Tyson, que é quase um continuador da obra de Carl Sagan. Mas Carl Sagan ele tem um dos capítulos, dos 13 capítulos de Cosmos, que ele fala da harmonia dos mundos. E neste capítulo ele fala que se Deus criou o universo, quem criou Deus? Aí ele diz, se Deus é incriado, por que não poupar tempo e dizer logo que o universo é incriado, não tendo Deus? Na verdade, ele não estava muito errado não, viu? Porque, no fundo, mesmo não gostando de poupar tempo nessas horas de estudar sobre o universo, a gente tem que entender que o universo e Deus se confundem. Se confundem por conta da imanência e transcendência, do entendimento monádico do universo, ou no entendimento monístico do universo. Existe uma única energia, essa única energia se diferencia, essa mesma energia se manifesta ou não se manifesta, e, de certa forma, ela está aqui, presente em tudo. Então, quando a gente diz que tudo é Deus, não estamos mentindo.
E não devemos esquecer disso, porque a gente esquece disso. A gente acha que realmente Deus está lá em cima e o resto tudo que ele criou é criação dele. Tanto que eu já fiz uma palestra aqui que ainda quero voltar a fazer depois, para deixar registrado, gravado, que nós teosofistas, não somos adeptos nem do criacionismo, nem do evolucionismo. Nós defendemos a tese do emanacionismo, porque Deus não criou o universo, Deus emanou o universo. É uma chispa dele, né, o universo. Então, é parte dele, então é ele, de alguma forma. Bom, mas, de qualquer forma, a teoria mais aceita hoje, com pequenas variações, é a teoria do Big Bang, que diz que o universo nasceu de uma grande explosão. Aí a pergunta que surge também de qualquer um, seja espiritualista ou não, e o que existia, então, antes desse Big Bang? Né? O que existia antes desse Big Bang? Por conta dessa grande dúvida é que vários cientistas e astrônomos, né, têm se perguntado isso. E se o Big Bang foi a mola propulsora para a expansão do universo, que foi o que primeiro fez as pessoas investigarem até descobrir a existência de um momento da criação onde, pelo menos da possível criação, onde tudo aconteceu nessa grande explosão aí, então a tendência seria as estrelas expandirem, 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 e o universo cada vez mais se tornar menos denso, mais sutil, e a gente entender até que isso seria a própria evolução, né? Já que a gente sabe que mais sutil, mais evoluído, né? Mas também, se a gente considerar que essa expansão é eterna, as partículas que constituem nosso organismo também expandiriam, e tudo expandindo, até que não seria possível mais ter nada coexistente, coeso, né? E aí seria como se fosse um suposto Maia que desapareceu. Mas existe uma teoria que contraria essa situação, a chamada teoria do estado estacionário de Fred Hoyle, que eu tenho, felizmente, um livro dele, que é O Universo Inteligente, muito bom, por sinal, o livro. E esse autor, o Fred Hoyle, ele defende a ideia, ele confirmou, através de experimentos e pesquisas, etc., astronômicas, que o universo mantém o seu estado de densidade, sua densidade ao longo do tempo. Veja que coisa louca. Como é que ele pode estar em expansão? Como é que ele pode ter nascido de uma grande explosão e continuar mantendo o seu estado de densidade, né? Isso depois foi questionado por alguns astrônomos, negado por alguns astrônomos, até que voltou de novo uma reformulação, e até vocês podem pesquisar depois, através da internet, que surgiu uma nova teoria chamada teoria do estado quase estacionário, mostrando que realmente algumas coisas expandem, diminuem a densidade, alguns trechos mantêm, outros não, etc. Enfim. Mas, no fundo, se o universo tivesse explodido e as partículas dispersado, como a teoria original do Big Bang, o universo continuaria expandindo e iria perdendo sua densidade ao longo do tempo, e algum dia isso desapareceria, né, e tal. E não é isso que tem acontecido de fato. Então, a gente já parte para um outro autor, já de 1981, chamado Alan Guth, que escreveu esse livro, Universo Inflacionário. Eu tive a oportunidade de ganhar uma cópia desse livro de Dr. Elzio, que é um grande pesquisador espírita, né, que era responsável pela Biblioteca Espírita da Federação Espírita do Estado da Bahia. Ele me deu esse livro na época, e na época eu fiquei assim, gente, era o tempo de... tinha inflação e tudo, né? E a gente, poxa, o universo inflacionário tem a ver com inflação. Olha só a minha incapacidade de compreensão. Mas depois que eu li esse livro, eu entendi que ele estava se referindo justamente a um universo que expande, expande. E ele defende uma teoria, né, de que não foi propriamente um Big Bang a mola propulsora dessa inflação cósmica. Na verdade, ele diz que podem existir vários focos de inflação, como se considerássemos vórtices por onde jorram ou emanam ou partem a matéria. Então, de certa forma, o que a gente chamou, ou que os cientistas chamaram de grande explosão, nada mais é do que um vertedouro de matéria. E aí a gente lembra daquela passagem bíblica, né, de Jesus
quando está dito que Deus nunca para de criar. E realmente. Então, se alguém acha que Deus criou esse universo através da grande explosão e simplesmente cruzou os braços e foi descansar, não é verdade. Na verdade, a criação está acontecendo e ele está criando a si próprio, de certa forma, porque ele está criando o universo, ou melhor, eu até disse nesse instante que ele nem está criando, ele está emanando, ele está fazendo surgir ou brotar ou ampliar, é como se o universo fosse um braço dele, ou partes dele, como se fossem galhos cada vez mais longínquos das árvores. Né? Mas vamos adiante nessa trajetória. Existe, então, a seguinte questão, ainda não resolvida na cosmologia, na astronomia, que é a seguinte: o universo expande eternamente ou ele chega um momento em que ele se contrai e volta de novo? Eu me lembro que quando estudava George Gaiman, os estudiosos que faziam aquele Scientific American, chegaram a publicar até livros resumindo artigos, trazendo artigos desses autores que falavam sobre essas questões. E sempre havia uma dúvida que era assim: se existir no universo mais matéria do que a gente sabe que existe, essa matéria seria suficiente para fazer com que o universo chegasse a um limite da sua expansão e parasse de expandir e começasse a contrair por causa da gravidade dessa matéria. A gravidade cumulativa de toda essa matéria existente no universo, como se fosse mais ou menos uma bola de soprar, que se você continua soprando, ela explode, mas se ela expande naturalmente, ela vai chegar ao seu limite e depois ela volta. Então, esta é uma grande dúvida, e aí existem modelos de universo aqui, como um modelo que é do Big Bang, Big Crunch, que é o universo expande e depois contrai, né? E o universo aberto, que ele continua expandindo eternamente. Então, a dúvida era justamente pela quantidade de matéria existente no universo. Aqui o modelo Big Bang, Big Crunch, e várias diferentes, tem outros nomes dados para o nível de velocidade dessa expansão, para o fato de ela se tornar depois um grande colapso frio, um grande universo frio que até o termo que é usado em inglês é calafrio para essa expansão eterna e com uma velocidade exponencial, etc. Ou então haveria a possibilidade desse universo expandir, depois contrair e expandir de novo, sempre nesse processo cíclico. Carl Sagan dizia, inclusive, que esse modelo de expansão e contração do universo está presente na mitologia hinduísta. A gente sabe disso. A gente, na verdade, trouxe uma boa parte dos conceitos que estão aí, que eu vou trazer daqui a pouco, da mitologia hinduísta, né? Ou da cosmologia hinduísta, ou do mito da criação hinduísta. Bom, mas se a gente tinha dúvidas sobre a quantidade de matéria que existe no universo, além da visível, hoje não temos mais, porque já existe todo um mapeamento, que é esse aqui que vocês estão vendo, do que é chamado de matéria escura e energia escura. Somando matéria escura, que é uma matéria invisível, mas que consegue ter algum tipo de impressão gravitacional sobre outras matérias, ou seja, tem tangibilidade, mas não tem visibilidade e tal. E a energia escura é a energia que existe para frear, a grosso modo, viu, gente, porque isso aqui seria uma coisa complicada de explicar, mas assim, a energia escura é a energia que freia a velocidade das partículas. A grosso modo, toda partícula seriam táquions, ou seriam partículas capazes de viajar na velocidade da luz, taque de rapidez, né? Taquicardia, né? Quando acelera o coração. Taque é um prefixo que diz respeito à velocidade. Então, partículas seriam muito rápidas se não fosse a energia escura que freia, que faz uma redução dessa. Então, imagine que somando matéria escura e energia escura, é engraçado que eu já fundi matéria com energia e já chamei de magia. Mas também funciona, dá certo. Então, assim, se você pegar matéria escura e energia escura, você consegue ter aí matéria suficiente para fazer com que, em algum momento, esse universo pare de expandir e volte de novo a contrair.
Matéria convencional que nós conhecemos, aquela matéria formada de átomos e tal, visível, tangível, etc., só tem em 4% no nosso universo. Veja só que interessante. Bom, então, tudo indica que este é o padrão do nosso universo, né, do nosso universo, do nosso cosmos com C, vamos dizer assim, ou expandindo, né, porque não é só o sistema solar que passa por isso, né, mas pelo menos o universo observável, né? E aí aqui é uma representação que eu encontrei na internet e fiz uma adaptaçãozinha, né, mostrando que a expansão eterna é contida pela matéria escura e fazendo com que haja uma contração. Este modelo não é novo, na verdade, desde a Grécia já se falava, tanto que esse termo ekpirótico vem de ekpirose. Ekpirose na Grécia é uma coisa cíclica, que tem fogo, né? Fogo da criação, fogo da destruição, e aí, de certa forma, tem ligação com Brahma, Vishnu e Shiva, né? Brahma da criação, Vishnu da manutenção, Shiva da destruição, e aquele simbolismo todo que a gente sabe da mitologia grega, da mitologia hindu, e também a Grécia absorveu isso de alguma forma, chamando de ekpirose esse processo, e hoje os cientistas que admitem essa tese consideram esse modelo o modelo ekpirótico do universo, né? Mais aqui uma representação, né, tentando mostrar essa questão do vai e vem, né, do expandir e contrair, né? Aqui uma ilustração que eu peguei de um livro de uma enciclopédia do universo, que eu achei muito bonito, muito interessante, mostrando aqui, né, o Big Bang, né, e aqui o Big Crunch, nesse ciclo, né, incessante de processo de... Temos um livro de Leadbeater, chamado A Aura Humana, que ele fala sobre o seguinte: somos todos familiarizados com a teoria astronômica comum sobre a origem do sistema solar, que é comumente chamada de teoria nebular, ou da grande nebulosa, segundo a qual surgiu pela primeira vez como uma nebulosa gigantesca inflamada, de um diâmetro muito superior ao da órbita, até mesmo dos planetas mais distantes. E então, como no decorrer de incontáveis eras, esta enorme esfera gradualmente esfriou-se, contraiu, e o sistema como o conhecemos se formou. A ciência oculta aceita esta teoria, em suas linhas gerais, como uma representação correta do aspecto puramente físico da evolução do nosso sistema. Mas a ele se acrescenta que, se limitarmos nossa atenção apenas a este aspecto físico, teremos uma ideia muito incompleta e incoerente do que realmente aconteceu. Quem pensa que Leadbeater está falando aqui da origem do universo como de uma grande nebulosa está enganado, porque ele está falando do sistema solar, da origem do sistema solar. Este livro, A Aura Humana, dele e os Anais Acásticos, eu já utilizei ele várias vezes em outras palestras, tanto sobre a aura humana quanto sobre os registros acásticos. Ele é uma compilação de 2 grandes artigos de Leadbeater, nunca publicados em português e só publicados em inglês e aqui em espanhol, né? E ele está falando isso porque ele está falando do Akasha, ele está falando da constituinte do universo que faz ele se integrar e mostrar que existe uma coesão e o universo possui esses movimentos. Planeta é um ser em movimento, né? O próprio nome planeta quer dizer isso. E a gente entende que esse movimento se dá por conta de energias e por conta de um número, né, que está acima do fenômeno, que faz com que essas coisas aconteçam, né? E ele diz que não podemos limitar o nosso entendimento, né, do universo às coisas materiais. E é interessante que este modelo também passou por uma reformulação. Muitos começaram a achar que a teoria nebular não era a verdadeira que explicava a origem do sistema solar, até que foi depois confirmada novamente com algumas variações. Vocês vão ver até, inclusive, quem foi o autor dessa teoria, que é uma pessoa muito conhecida da filosofia, Immanuel Kant. Immanuel Kant, em 1755, propôs esta teoria. E em 1796, Laplace deu mais robustez a essa teoria, a essa hipótese, e fez com que ela fosse entendida, né, de uma maneira mais...
porque ele dizia justamente que foi uma grande nebulosa que foi arrefecendo, foi se tornando mais compacta e foi se diferenciando em planetas. E aí, hoje, nós temos já mais informações a ponto de conseguir até entender um pouco mais de como é que funciona esse processo. Eu trouxe até aqui umas sucessivas ilustrações mostrando que essa nebulosa ia se concentrando, se concentrando, se concentrando, até que lá dentro dela o sistema solar ia se estruturando, aglomerando, essas poeiras iriam se aglomerando por um processo que se chama de acreção, que é um processo que faz aglomerar a matéria e faz com que ela aglutine mais ou menos o que acontece exatamente com a criação dos corpos sutis. O corpo astral, o corpo mental, ele faz uma acreção de matéria daquele plano, vai agregando a matéria para formar o corpo sutil a partir de um molde que está acima, está num nível sutil, numa dimensão acima. E isso foi o que aconteceu com a nossa estrutura do universo físico, né? Com certeza, o mesmo aconteceu nas contrapartes astral, mental, mental superior, etc. Então, é importante a gente saber essas contrapartes existentes. Este livro que eu recomendo, quem tem interesse de estudar astronomia, é um livro que é uma coleção aí, 50 ideias de alguma coisa, de física, de matemática, de química, e tem esse de astronomia, que ele é bem didático, de Gilles Sparrow, né? E aí eu trouxe algumas coisas que ele fala do nascimento do sistema solar, mostrando como é que é hoje, né, pensado. Atualmente, a teoria mais aceita para explicar a formação do sistema solar é a teoria nebular, formulada por Viktor Safronov, né, esse russo, né, baseado na teoria de Kant-Laplace. Todos os corpos do sistema solar, aliás, Emanuel Swedenborg também participou dessa teoria. Todos os corpos do sistema solar formaram-se a partir de um aglomerado nebular constituído principalmente de hidrogênio e hélio. Durante a evolução da nébula solar, ou nebulosa solar, são considerados os seguintes momentos. Uma nébula composta por minúsculas partículas e gases teria começado a contrair-se em resultado da sua própria força gravitacional. A contração do material da nebulosa teria provocado o aumento da sua velocidade de rotação. Lentamente, a nébula começaria a arrefecer e adquirir a forma de um disco achatado, um protossol. Os protoplanetas, depois do planetesimais, né, planetesimais seriam os planetas infinitesimais, pequenininhos, menores, né, fracionários, né? E, por último, os planetas de hoje, né? Então, eles iam formando planetesimais, depois protoplanetas e, por último, planetas como nós conhecemos, em um processo de sucessivas acreções, geraram o sistema solar atual. Então, é isso mais ou menos que está aqui nas ilustrações, né? Grãos de poeira, né? Poeira cósmica e tal, aglomerando, né? Vindo da nebulosa e se aproximando, formando os planetesimais. E aqui mais uma outra ilustração até chegar ao formato do nosso sistema solar, né? Dentro desse giro. Algumas colisões de corpos celestes vindos de outros locais também aconteciam, porque era um verdadeiro caos cósmico isso aí, né? Então, a gente vê que na doutrina secreta, inclusive, está dito lá, fala-se do caos com K, cosmos com K, tudo isso acontecendo na tentativa de gerar uma ordem depois, né? E neste livro de Arthur Power, O Sistema Solar, nós vamos ver, bem didaticamente, um compilado de informações tiradas de vários livros, de Leadbeater, N. Besson e de outros autores, mostrando um pouco desse procedimento. Vamos falar aqui rapidamente sobre ele, não vamos falar sobre tudo. Eu recomendo que leiam esse livro. Aliás, não leiam esse livro, estudem esse livro, porque é um livro que você não consegue entender ele se não estudar, se não fizer seus apontamentos e tal. Então, é um livro didático muito importante da teosofia. Ele começa dizendo que aquilo que nós já estávamos falando aqui, né, que os planetas nada mais são do que globos, e ele diz que esses globos são campos de energia formados de várias contrapartes, né, mais sutis, né? E aqui eu tentei representar através de alguns programas que a gente usa em arquitetura, né?
E aqui as chamadas rondas cósmicas, que é o processo em que a gente tem, vou botar logo as letras aqui, né, para ficar mais. A gente tem um processo em que os planetas, as ondas de vida, como se chama, né, os ciclos de vida que vão acontecendo nesse globo, nesse planeta, vão nascendo, renascendo, vão acontecendo ciclos de reencarnações sucessivas acontecendo nesse planeta aqui, né? Entendendo que a gente está falando do planeta em si, não está nem visualizando o caminho que essas formas de vida, essas vidas que cíclicas estão passando por esses planetas. A gente está falando do ciclo do planeta em si, né? É a parte, vamos dizer assim, do globo, a história do globo que está aqui sendo relatada. Então, ele passa por um período onde essa vida está ativa aqui, e depois ela passa a estar desativada num período de tempo, né, onde não acaba totalmente a vida no globo, mas deixa de existir aquela atividade vital como tinha antes, e passa a habitar um outro globo, nesse caso aqui mais denso, aqui um mental superior, aqui um mental inferior, né? Aqui um mental inferior, aqui um astral, né? Aí aqui a gente acontece a mesma coisa, passa por muito tempo, ciclos de vida presentes aqui ativando esse globo, até que perde de novo a hegemonia da vida aqui e passa aí a vida passa a ser constante nesse outro globo mais denso que é, vamos dizer assim, etérico, físico etérico. E, por último, aqui o físico denso. Esse físico etérico está muito próximo a nós, né? Seria como se fosse constituído de matéria escura, então ele aparece naquele mapeamento da matéria escura. E a gente tem aqui um físico denso, que é o planeta Terra. Vamos dizer que aqui seria a cadeia do planeta Terra, que está no seu quarto período, né? No seu quarto período aqui da cadeia, né? D. E aí passará ainda por outros, subindo de novo no processo, né, de cíclico de vida existindo. Então, isso só transita para cá quando, por exemplo, a vida deixar de existir, né, com tanta abundância aqui no planeta Terra, aí passará para um outro ciclo, para um planeta posterior, dentro dessa cadeia. Claro que é preciso que vocês entendam que esses planetas não estão dispostos nessa posição espacial que está aí. Isso é só um esquema, né, limitado que não permite a gente perceber como que se dá o processo, espacialmente falando, né? Então, se a gente falou dos vários ciclos que vão acontecer passando de um para o outro, a gente tem que, nesse gráfico, a gente tem aqui um esquema que mostra que esse ciclo inteiro aqui, ó, que vem passando com o planeta todo, chega até aqui, é uma ronda. Depois passa para outro ciclo aqui, mais interno, tá vendo? Né? É outra ronda. Então, outra ronda, outra ronda. Então, a gente passa por 7 rondas, né? Vivendo essas experiências, bom, o planeta vivendo essas experiências de ter vida habitando neles, né? Dentro dessa mesma cadeia terrestre, né? E aqui, para a gente ver que a coisa é ainda mais complexa, dentro do nosso sistema solar, nós temos essas 7 cadeias aqui, né? Aliás, desculpem, a cadeia terrestre está dentro desse sistema, né? De cadeias planetárias solares e que vão, quando acaba essa cadeia, parte para uma outra cadeia, né? Mas aí uma cadeia anterior, que foi a lunar, foi a que aconteceu antes da nossa, né? Aí tem essa outra pré-lunar, essa ancestral. Então, são 7 cadeias, né, que acontecem sucessivamente dentro desse processo. Repare que as cadeias vão também passando pelo mesmo ciclo de descendência, como se fosse mergulhando na densidade e depois se sutilizando novamente, né? Então, temos aqui essas 7 cadeias planetárias acontecendo nesse processo, né? Bom, entre uma cadeia e outra, nós temos um período de repouso, né? Então, se este período todo cíclico que a gente fala das 7 rondas que acontecem aí, se ele já dura bastante tempo, né? Acontece ainda que tem um período em que não acontece uma atividade tão grande e é a que é chamada de noite de Brahma. Mas repare que nós estamos falando tudo isso dos globos. Nós estamos falando, as vidas estão aí.
acontecendo em vários desses planetas, desses vários globos. Mas o globo em si passa por esses ciclos. Então, a grande noite de Brahma é o chamado Pralaya, né? Período no qual alguns mundos e as vidas deste mundo encontram-se em estado de repouso. Alguns mundos e algumas vidas, né? Então, ainda existem outros que permanecem em atividade. Então, só para vocês entenderem que é o processo de yin yang acontecendo aí, né? De atividade e inatividade, né? E dentro do nosso plano evolutivo do sistema solar, existem 10 esquemas deste, né? Aqui é o nosso esquema, o esquema da Terra, mas existem outros esquemas e em cada sistema desse tem alguns que estão no físico e outros que estão no etérico e outros estão num estágio mais sutil de estrutura, né, de constituição. Então, a gente vai ter todo o nosso sistema solar formado de alguns planetas. É possível que alguns planetas ainda sejam descobertos, porque nós temos 10 esquemas aí. E, enfim, é importante que a gente entenda que há toda essa complexidade e esse ciclo, né, de nascimento, vida e morte dos globos e suas contrapartes. Continuando o texto, né, o artigo de David Pratt, ele dizia o seguinte: para além disso, a matéria física é apenas uma pequena oitava do espectro infinito da substância consciência. E existem infinitos mundos e planos que se interpenetram e interagem, mais densos ou mais etéreos que o nosso mundo, e que estão para lá do nosso raio de percepção, mas que são tão materiais para os seus habitantes como o nosso mundo é para nós. Então, se nós vivemos aqui no planeta Terra e dizemos assim, existem planetas que são só astrais, ou melhor, só astrais não, que a constituição mais densa dele é astral, né? Porque a mais densa do nosso físico é físico, aí a gente tem o astral, mental, etc, etc. Todas as contrapartes mais sutis estão presentes também. E o astral não, o astral só tem, a partir do astral, né? E as outras mais sutis. Aí a gente diz assim, poxa, é um planeta tão sutil. Bom, é sutil para a gente, mas para alguém que está no plano astral, ele é tão denso quanto é o nosso plano físico aqui, certo? E aí ele diz assim, o ocultismo afirma que em todas as coisas grandes ou pequenas, seja um universo, um sol, um ser humano, ou qualquer coisa, qualquer outra entidade, existe uma diástole e uma sístole constantes e seculares, similares à do coração humano, o bater do coração cósmico. A matriz ou corpo do universo, quer se estenda à galáxia ou um agregado de galáxias, é estável em estrutura relativa e forma para o período de seu Manvantara, tempo ativo de vida, precisamente tal como o coração humano o é, uma vez que tenha atingido o seu máximo crescimento e funcionamento. Então, esse ciclo acontece em tudo. E vocês já viram aí o termo, né, que é utilizado, Manvantara para o período ativo e Pralaya para o período passivo. Manvantara vem de Manu Antara. Então, assim, o período de Manu, o período em que está ativo, que Manu é a entidade, o ser, nós não vamos falar muito sobre ele, porque a gente está se concentrando mais na parte mais estrutural do universo. Então, se Manu é o ser que controla cada sistema desse, cada subdivisão dessa, cada, podemos dizer, logos desse, né? Nós temos um ser, ou logos, que está comandando esse processo, né? Aqui nós temos um modelo que é muito interessante, que ajuda muito a gente a compreender, elaborado por Isaac Bentov, esse judeu que trouxe para a gente tantos esclarecimentos. Ele, inclusive, escreveu um livro que é ainda mais importante que esse. Ele já fala nesse livro sobre esse modelo dele. Aliás, esse ano de 1977 foi quando ele publicou o livro A Espreita do Pêndulo Cósmico. E neste livro ele fala pela primeira vez sobre o modelo dele, né? E neste outro livrinho pequeno que ele escreveu junto com Mirtala, que é a esposa dele, ele fala detidamente sobre o modelo dele. O outro, como fala de mais coisas, por isso que eu não trouxe aqui como capa. Então,
trazendo de novo aquela frase que foi dita na citação anterior, a matriz, o corpo do universo é estável em estrutura relativa e forma para o período de seu Manvantara, precisamente tal como o coração humano. Então, aqui mostrando o ciclo, né, de nascimento e morte, né? Ele fala que, por exemplo, se você tem aqui um buraco negro, onde suga toda a luz, toda a matéria, inclusive a luz, né, em um determinado ponto do universo, ele é expelido essa matéria em um outro ponto. Então, imagine que, em vez de nós termos um Big Bang, nós teríamos um grande buraco de minhoca, onde você teria um grande quasar, ou um grande buraco branco, onde verte a energia e a matéria, e faz esse ciclo o tempo inteiro de renovação. Anos e anos, um período de expansão, um período de retração. E aí, nesse processo todo em que acontece essa dinâmica, um ciclo posterior de reencarnação do universo não seria o mesmo. Muitas coisas já estariam diferentes, porque isso aí, até mesmo no ponto de vista do físico denso, já teriam diferenças, porque a gente não consegue nunca criar de novo, mantendo o mesmo, né? Eu, que sou arquiteto, acostumo até, às vezes, perder trabalhos no computador. Até minha esposa ontem estava me falando que eu perdi um material. Aí ele disse, não se preocupe, porque todas as vezes você me disse que quando você fazia de novo, ficava bem melhor, muitas vezes melhor. Então, e é isso, na verdade, o modelo do universo é esse, quando se recria, quando se faz de novo, quando se nasce novamente, nasce com outra experiência, com outra realidade, né? E aqui eu esqueci de dizer que temos a representação do Deus Shiva, né, que tem aí nascimento e morte do universo representados, né? Aqui o buraco negro, o buraco branco, né? Está até trocado, o buraco buraco negro seria aqui, o buraco branco cá, mas de qualquer forma mostrando que estas entidades, buraco branco, buraco negro, que nós pouco conhecemos sobre eles, talvez tenham mais informações para nos dar sobre essa transcendência do universo, esse processo evolutivo do universo, do que a gente imagina. Um dia ainda teremos isso ensinado nas escolas com uma ciência muito mais avançada, né? Eu fiz uma palestra recentemente, está até no meu canal do YouTube, que é Marcos Queiroz, se vocês quiserem, vocês podem encontrar lá, sobre multiverso. E nessa palestra eu falei justamente que, numa teoria recente, né, até em que participou Stephen Hawking, ele diz que por conta de 26 constantes cosmológicas, você pode ter um universo com uma característica completamente diferente e ele ser bem diferente. Só que aí ele diz que ele diz que assim, os que são materialistas ou que não acreditam em Deus, acreditam que vários universos são criados, são gerados ao acaso, e apenas alguns conseguem ter a estrutura, as condicionantes necessárias para abrigar a vida, e nós tivemos essa sorte, né? Então, mas no entendimento de quem acredita em Deus, pode ser que vários universos existam e várias formas de vida diferentes também existam nesses universos, né? E aí, havendo isso tudo, a pergunta que faz, se tudo isso são vários universos, o que seria? Eles estariam aonde, esses universos? Por isso que é necessário o conceito de multiverso. Porque isso aí é o multiverso. Isso aí poderíamos dizer que é o cosmos lá, que está dito lá na doutrina secreta. É um conjunto de multiversos. E o Stephen Hawking, não satisfeito com este conceito de multiverso, ele disse que existe um universo de fundo. O que é esse universo de fundo? Um universo que abrigaria todos os universos. Então, esse universo de fundo é que ele tem procurado. Ele, apesar de dizer que não acredita em Deus, ele não acreditava, né? Ele dizia que o tempo inteiro ele procurava, ele fazia experiências e pesquisas para ver se encontrava a mente de Deus. Então, ele estava mais para agnóstico do que para ateu, porque ele só não acreditava porque ainda não tinha encontrado a prova, que é a diferença do agnóstico para o ateu. O ateu é um religioso, que de antemão já acredita que Deus não existe. Então, a religião dele é assim, diz crer em Deus. E no caso do agnóstico, não. O agnóstico está sempre procurando uma resposta para as coisas e, inclusive, se Deus existe ou não. Então, gente, nesta perspectiva, a gente tem que, continuando aqui, né, a frase
a gente tem que entender de uma maneira bem mais ampla e entender as diferenças que existem entre a visão acadêmica, astronômica, a visão transcendente. Os astrônomos estimam que a nossa Via Láctea tem 13,2 bilhões de anos, ou seja, é 500 milhões de anos mais nova que o universo. Então, a teosofia, por outro lado, indica que a nossa galáxia é centenas de bilhões de anos mais velha. O ciclo maior, ou Mahamanvantara, né? Que eu falei de vários ciclos, né? De Manvantara para Laya, o maior de todos os ciclos, né? O maior éon, vamos dizer que é a divisão de tempo, do qual o nosso sistema solar é parte, é suposto durar 311 trilhões de anos, né? E estamos presentemente, né, a meio caminho, durante o qual 18 mil encarnações planetárias foram completadas. Então, pensem que realmente é muito tempo, é muita encarnação, mas isso eu estou falando de planetas, né? As nossas também não ficam atrás, não, mas são menos, né? De qualquer forma, a gente tem que entender que o universo também, os componentes do nosso universo também são seres que reencarnam, que passam por ciclos, né? E está aqui dito para a gente, e, mais uma vez, a gente recorre a os entendimentos dos mestres e dos ensinamentos da sabedoria antiga para poder compreender algo que a ciência não nos permite, né? A gente sabe que até a datação do surgimento do homem também está completamente equivocada em relação ao entendimento da antropologia teosófica, e não seria diferente com relação ao universo. Na verdade, fala-se somente do universo conhecido, e, por exemplo, é difícil, cada hora se descobre um fóssil de um homem primitivo, porque conseguiu uma datação anterior, e algum dia vai se chegar à datação do período dito pela teosofia, porque ela está falando de um entendimento muito mais profundo, transcendente, que transcende até as próprias religiões em si, né? Não é à toa que é uma verdade que está acima das próprias religiões, né? Então, eu tenho aqui, para a gente ir finalizando, né, para deixar um espaço para possíveis perguntas, eu diria que está aqui nesse texto o seguinte: a expansão da matriz universal de dentro para fora não significa o ampliar espacial a partir de um pequeno centro ou foco, mas o desenvolvimento da subjetividade sem limites para uma objetividade também ilimitada, sem referência à magnitude, termo ou área. Quer isso dizer que, não sendo tal expansão um aumento de magnitude, porque a expansão infinita não admite nenhum aumento, era uma mudança de estado. Repare que coisa interessante, né? Para quem faz uma correlação direta do movimento de diástole da cosmologia hindu e da cosmologia teosofista, está aqui uma lição que eu aprendi e que eu acho que eu tinha que passar para vocês realmente, porque a gente não pode fazer uma associação desse processo cíclico com a expansão do universo em si, porque quem disse que é isso que é a evolução em si, né? Quem disse que é isso que é o processo de evolução? Esta expansão existe, expansão e contração existe, mas o que está se falando nesse processo cíclico é da sutilização, mudança de estado de espaço, de estado evolutivo, né? De crescimento, né? Movimento, experimentos. E não se esqueçam que isso tudo, a gente tem que lembrar que, se eu estou falando que isso é algo similar à encarnação, a gente tem que se lembrar que tudo isso está se dando no Maya ainda. Então, essa expansão e essa mudança, essa experiência vivida aí, está fazendo com que as contrapartes mais sutis evoluam. Elas que aprendem, de fato. Corrigindo, elas que também aprendem e aprendem num nível de crescimento mais avançado do que a própria estrutura em si. Ou seja, o Maya formado no universo, estruturado no universo, também evolui para chegar algum dia em instâncias maiores e mais evoluídas que estão coevoluindo nesse processo em que
as várias contrapartes vivem a experiência, as várias contrapartes estão crescendo neste infinito processo evolutivo, né? Bom, e aí eu não poderia deixar de falar deste autor que eu gosto muito, juntamente com Rupert Sheldrake, Fritjof Capra e Fred Alan Wolf, são os meus autores favoritos, né? O Erwin Laszlo, toda vez que lança um livro, eu compro porque ele é fantástico. E foi ele que me inspirou a dar esse nome ao título da palestra, A Plenitude do Cosmos. E ele diz, eu não podia deixar de tirar dele um trechinho, né? Todos os atributos do mundo manifesto fundem-se em um estado além dos atributos. Tempo, espaço e causalidade são transcendidos em um estado de puro ser, o estado de Brahman. Repara que é o estado de Brahman, com N, né? É o absoluto, né? É aquele estado em que você... Estado de criação, né? Teilhard de Chardin fala disso, no estado de gênese, é o estado de criação, é um estado de constante criação. E um movimento, né, intenso, em outras palavras. Ninguém está estagnado. Alguém pode até frear um pouco o seu processo evolutivo. Mesmo no Pralaya, não está parado, está crescendo. Crescendo num ritmo diferente, porque o repouso, a atenção e o repouso está presente em tudo, está presente na música, está presente em vários processos. E aí eu encerro com uma frase de Carl Sagan e um complemento do autor que nós estávamos falando o tempo inteiro. No livro Cosmos, Carl Sagan diz, somos feitos de poeira das estrelas. E essa é a edição mais recente do Cosmos, né? Tudo o que há na Terra não passa de um resquício da matéria lançada no espaço pela explosão e morte de corpos, luminosos ou não, que são, em essência, material estelar. Entretanto, apenas quando o ser humano eleva sua face para o alto e a luz das constelações se reflete em seus olhos curiosos, é que as estrelas podem contemplar a própria beleza. Eu acho que essa frase diz tudo que a gente falou, porque, de certa forma, a gente está falando do cosmos, com C, mas está falando também do Logos, está falando também do Manu, está falando também do Mahamudvantara, está falando dessa unidade que está num processo evolutivo e que a gente pode reconhecer este todo nas suas partes e as suas partes no todo. Bom, gente, vamos agora partir para uma conversa sobre esse tema que é tão interessante. Se vocês tiverem alguma coisa para trocar com a gente aí, o momento é esse. O irmão Ulisses vai falar alguma coisa? Sim. Deixa-me primeiro parabenizar profundamente o Marcos pela majestosa apresentação de um tema tão complexo, tão difícil, né? Olha, parabéns, parabéns, parabéns e parabéns mesmo. Há muito que pode se examinar dentro da sua apresentação, né? A mim me chamou um destaque para, primeiro, essa questão que você fala da emanação, né? Que a gente está tão acostumado a ouvir falar na criação e no conhecimento não teosófico, se fala de criação ocorrida no passado. E a teosofia nos mostra que é um processo permanente. Mas por ser um processo permanente, é uma emanação divina permanente, né? Esse é um ponto que me parece assim bastante interessante de a gente ver como nós vivemos em Deus, né? Vivemos diante de uma manifestação permanente, né? Outro ponto que me chamou bastante a atenção, você foi
muito preciso na sua apresentação. A gente geralmente pensa em vida humana. Então, a gente fala, o planeta existe há milhões de anos e a vida surgiu há não sei quantos anos, é a vida humana. Mas, na verdade, a vida é permanente. Não só a vida humana, não só a vida animal, não só a vegetal, não só a mineral, como as outras manifestações anteriores, tudo é a mesma coisa. Ou seja, nós, ao mesmo tempo, podemos estar num determinado nível, mas isso não nos diferencia em nada de todos os outros níveis que estivemos e que estaremos, porque tudo é uma coisa só. Acho um realce muito bonito que você fez, no meu entender, para de que a vida é algo permanente e de todos os instantes, e não apenas a vida humana. Muito bem, Marcos. Olha, parabéns, belíssima, belíssima apresentação. Poxa, muito obrigado, Ulisses. Realmente você chamou a atenção de pontos que são bem interessantes. Eu sou neófito na teosofia, entrei há pouco tempo, pouquíssimo tempo, foi em 2016 que eu entrei, mas assim, eu estou tentando aos poucos tomar pé, né? Entender um pouco. E quando eu comecei a estudar e vi que tinha essa vertente que falava sobre o emanacionismo, eu fiquei muito empolgado, eu gostei muito dessa visão, porque, poxa, me puxou o meu tapete, justamente porque a gente dizia sempre assim, nós somos evolucionistas, mas, ao mesmo tempo, acreditamos na criação, acreditamos em Deus, então acreditamos em uma criação. Aí veja que dicotomia, o tempo inteiro ficar lá e cá, e como que se explica isso? Aí você diz, não, mas é porque a criação não é como está exatamente na Bíblia, ou pelo menos não foi entendida da melhor forma possível, porque existe o lado da doutrina secreta cristã que precisa ser compreendida, e ao se compreender, vai se saber que essa criação é muito mais do que simplesmente fazer surgir os seres no universo e sem nenhuma conexão entre eles, sem um poder evoluir para o outro, etc. E quando eu vi esse conceito de emanacionismo, poxa, eu fiquei muito empolgado, porque eu disse assim, pô, aqui eu já posso até assumir que eu não sou nenhuma coisa nem outra, sou emanacionista porque eu realmente acredito que esta é a maneira de explicar, né? E ela vale não só para o mundo, a vida, vale para a forma, né? Considerando vida algo não como os biólogos consideram, a vida, como você mesmo falou e realçou aí, né? A vida que não acaba, é a vida profunda, a vida transcendente, né? E aí eu passo até a dizer assim, que nós não temos muitas vidas, né? Porque eu sou oriundo do Espiritismo, nós temos uma vida só, nós temos existências sucessivas, né? Então, isso faz uma diferença enorme para entender que o conceito de vida é muito mais abrangente e esse conceito do emanacionismo vale para desde o mundo microscópico até o macroscópico, né? E daí a gente vê, como você também destacou, que é tolo o debate entre criacionistas e evolucionistas, que os dois estão errados e os dois são certos. Exatamente. Porque o que existe é uma criação permanente e que acho que você colocou muito bem com o tema de emanação, uma emanação permanente. Muito bem, viu? Obrigado. Irmão Afrânio, então está aberto aí para perguntas, né? Comentários, tem muitos comentários no chat e agradecimentos, elogios, Marcos, à sua palestra, as pessoas gostaram muito. E as perguntas... Eu gostaria de falar sobre um detalhe que eu não tinha me tocado antes, a questão da diferença do cosmos com C e com K. Achei muito interessante porque, na verdade, a nossa linguagem, a nossa escrita, muitas vezes
é muito carente. E, às vezes, um pequeno detalhe pode remeter a, a uma grandeza de conceito. Então, na verdade, essa questão do cosmos com K, de fato, torna a coisa impressionante, porque traz uma abrangência profunda e que pode até nos remeter a essa plenitude da unidade da vida. Achei isso aí muito interessante e abrangente. E, além disso, agora voltando à questão da conceituação científica, em que é relatado que nós somos a poeira das estrelas, eu diria que esse conceito ainda está um pouco pobre, porque, na verdade, pelos conceitos teosóficos, nós vemos mesmo os veículos da consciência como com conteúdos diversificados. E essa poeira de estrelas diz mais respeito à parte mais externa, porque, no fundo mesmo, é como se diz, dentro dessa unidade, a vida não teve princípio nem fim. Então, nós verdadeiramente somos consciência sem forma. Então, a poeira de estrela vai servir para os nossos veículos mais externos, que a parte científica propriamente ela se detém mais nesse aspecto. Quer dizer, eles não estão errados, eles estão focalizando a coisa dentro dos valores conhecidos e que a ciência aborda através das medições e dos objetos que são passíveis de fazer essa comprovação. Mas tudo isso mostra a grande abrangência desses conceitos que vai terminar na unidade da vida. E o irmão Marcos foi muito feliz nessa síntese que ele fez, inclusive mostrando tudo aí com esse auxílio da informática, que ele constrói esses desenhos que facilitam muito a coisa, como sempre ele faz. Muito obrigado e você obteve um grande êxito no seu trabalho, viu, irmão Marcos? Obrigado, Afrânio. Fico muito feliz. Eu posso dizer a você que concordo com você plenamente essa questão da poeira das estrelas, porque no fundo o Carl Sagan ele é muito assim, ele é um cientista que se prende muito, né, ao academicismo, né, aquela visão comum, mas eu ainda acho que ele é até um cientista poético, né? Eu acho que, de alguma forma, muitos consideram ele um poeta, por isso que ele fez muito sucesso. Haviam outros astrônomos e cientistas na época que dominavam até mais o assunto que ele, mas nenhum teve o êxito dele na época, nos anos 80, né? Como ele, quando fez aquela série Cosmos, né? Trazendo para a gente tantas riquezas, tantas informações. Agora, e ele também tinha uma visão também um pouco aberta para poder trazer culturas de religiões de alguma maneira e tal. Eu até, quando vi essa perspectiva da visão que ele coloca de sermos poeira cósmica, né? Eu entendi assim que é para a gente perceber ao mesmo tempo que nós estamos interligados com o universo de alguma maneira, né? Porque a gente olha as estrelas, né? Então não é à toa que depois o autor pegou a deixa da poeira das estrelas para entender que nós olhamos para as estrelas como se fosse algo distante, mas nós temos partículas constituindo no nosso corpo que são parte desses cosmos, desse universo. E, de alguma forma, quando a gente olha para o universo, a gente está olhando a gente também, né? E isso é uma coisa que, ao mesmo tempo, poética, em alguns momentos metafórico, né? Como ele até diz em alguns momentos, assim, que assim como nós temos 100 bilhões de neurônios, o universo tem conhecido, né? 100 bilhões de estrelas, 100 bilhões de galáxias, tal, você pode fazer uma associação e dizer que esse universo todo é como se fosse um grande cérebro. E quem sabe algum dia a gente não vai poder escutar um balbuciar de uma criança falando gugu, dadá, etc., ou coisas desse tipo, dando a entender de que, metaforicamente, esse universo poderia ser uma forma de vida
mais complexa, não compreendida por nós. Então, repare que ele, apesar dessa visão acadêmica, ele tinha uma abertura de pensamento bem interessante. Eu acho que se a gente considerar que as estrelas têm suas contrapartes, e cada contraparte dessa poeira também está ali vindo desse... então, se você entender que o Sol, né, é uma estrela e que a gente é chispa dessa radiação do Sol, que se a gente diz que o raio do Sol é também o Sol. Então, de certa forma, e se a gente entrar na física quântica e dizer que as energias são transmitidas por partículas, então está tudo interligado, está tudo conectado neste mundo, nesta unidade toda. Mas eu concordo que nós somos muito mais do que isso. Se a gente considerar que somos só poeira cósmica, nós temos que considerar cosmo com K. Marcos. Oi, Javaí. Tudo bem? Depois do Javaí, eu queria... Olá, boa tarde, Marcos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Marcos, verificando a palavra substância, né, e átomo, e verificando os cones ou cones a partir do Big Bang, a diferença do átomo e da substância no microcosmo, que é o nível máximo que nós possamos entender, e no macrocosmo, há uma diferença em quintessência, vamos dizer. Sim. Podemos ver o macrocosmo com a mesma substância, com a mesma formação atômica, e podemos ver no microcosmo a mesma substância e o mesmo átomo, só que o diferencial, então, é a quintessência, a sutileza, é isso? Olha, considerando as limitações que a chamada astrofísica, né, e astroquímica, que hoje existem essas ciências já há algum tempo, né, que tenta até estudar as constituintes físicas, microfísicas e químicas do universo, né, a gente pode dizer assim que a matéria que existe em todas as regiões do universo é a mesma matéria do nosso sistema. Então, se você for pegar uma estrela, tem lá hélio, hidrogênio, trocando, né, fazendo trocas para fazer aquela queima que a gente vê e tal. Então, só que o hélio e o hidrogênio estão num grau ali formando aquela energia no centro do nosso sistema solar. O Sol é uma energia tão intensa que, por exemplo, se seres existirem vivendo lá, teriam que ser seres num nível muito sutil, porque o corpo teria todo queimado. Mas, no fundo, a matéria é a mesma. Toda matéria tem também suas contrapartes. Assim como os globos planetários têm contrapartes mais sutis, a matéria tem suas contrapartes sutis, e tudo isso que acontece nos vários planetas são constituições de partículas, de matéria e de átomos, de moléculas e tal qual no microcosmo a gente conhece aqui. Então, é por isso que a ciência, a astrofísica, a astroquímica consegue fazer muitos progressos, porque consegue entender dentro dessa perspectiva. Até, por exemplo, os neutrinos mesmo, se conhece os neutrinos graças ao bombardeio de neutrinos que vem do Sol. E hoje existem até laboratórios subterrâneos que fazem a filtragem, porque a gente sabe que muitas partículas entram na Terra, não conseguem passar pela atmosfera e vão sendo já bloqueadas e vai ficando as mais sutis para chegar até a crosta terrestre, até a superfície terrestre. Mas se você for pensar que a Terra em si, né, a crosta terrestre já é barreira para outras partículas, tem laboratórios que são numa profundidade enorme para poder chegar lá só as partículas mais sutis e os cientistas conseguirem estudar essas partículas. Então, você veja que, assim, elas estão presentes, a mesma que está no acelerador de partícula, mas o universo, ele é um laboratório muito mais eficiente, muito mais grandioso, porque imagine a magnitude que é considerar um acelerador de partícula que começa lá no Sol e termina no subsolo da Terra, entendeu?
Então, são estudos que são feitos, mas é a mesma matéria que está sendo pesquisada em laboratórios diferentes, mas é a mesma matéria que está sendo pesquisada, está sendo estudada, entendeu? Então, gostei da sua fala da tarde, já venho acompanhando há algum tempo. Utilizei a palavra quintessência porque você nominou que vem do Espiritismo, é muito utilizado no Espiritismo a palavra quintessência para estabelecer um diâmetro entre aquilo que é mais denso e o que é mais sutil, né? Isso. E obrigado pela tarde gostosa de ouvir, esse assunto me atrai bastante. Que bom, que bom. Eu que agradeço por poder partilharmos. Marcos, eu estava vendo aqui agora que ontem, e o seu tema aí, né, sobre Cosmo, com C, e ontem passou próximo ao nosso planeta o asteroide Apophis, né? E a ciência está, né, a NASA e os cientistas estão todos observando, estudando, né, esse fenômeno. E outra coisa foi a missão a Marte aí da NASA, né, com envio e proposta até de futuro envio de humanos, né, para tentarem, sei lá, como, né, uma estada lá em Marte. Mas você vê que os nossos estudos, né, os estudos teosóficos, né, já mostram como essa vida, né, lá, que fica até aquela interrogação, né? Poxa, tantos planetas, né, com condições, né, tais, claro que não condições favoráveis para o tipo de vida humana, mas que por que essa quantidade de planetas num só sistema solar desabitado? Então fica essa interrogação, mas você colocou muito bem, e se você puder comentar alguma coisa, né, sobre essa questão de Marte, né, tem até alguns escritos, né, sobre possibilidades de ter havido vida em Marte, né? Parece que Ramatiz tem um livro sobre alguma coisa sobre isso. Solidibiter parece que também teria falado alguma coisa sobre isso. Está passando aqui um carro com alto-falante em plena pandemia. Mas então, são coisas assim que esses estudos cada vez se tornam assim mais atuais, né, e necessários para que a gente possa entender melhor, né? Não sei se coloquei bem aí para você dar uma palhinha sobre então, isso. sobre a questão de Marte, eu até estava planejando colocar alguns slides, mas eu saí diminuindo alguns para não ficar muito longo, né? Mas, assim, existe uma polêmica que é forte, considerando que até nós, numa reunião de estudos que nós tivemos, Iranê, ela chamou atenção para mim da observação de Helena Blavatsky, dizendo que no nossa cadeia planetária só existe um planeta do físico, né? Um planeta físico. E nós vemos no livro Sistema Solar colocado que existe o planeta Marte e Mercúrio como fazendo parte dessa cadeia, mas depois eu vi que, inclusive, no livro Sistema Solar, ele fala isso, que a Helena Blavatsky tinha dito isso, mas que as observações clarividentes de Leadbeater mostraram que o Marte e Mercúrio estariam nessa cadeia, né? Se não tiverem na cadeia, esses planetas que estão no lugar seriam etéricos e não astrais, porque eles estão na cadeia, na quarta, que está lá embaixo, né? Que é assim, o denso, 3 físicos, né? Sendo que os outros 2 físicos não seriam etéricos. Bom, mas caso não seja Mercúrio e Marte, esses 2 planetas, fica a dúvida de onde estaria nesse processo evolutivo do nosso sistema solar, onde estariam Mercúrio e Marte. Mas supondo a verdade do que está lá no sistema solar de Arthur Power, Marte teria sido o último planeta, né, da nossa ronda, o último planeta que abrigou a onda de vida, e nesse caso, por isso aquela reminiscência de vida, não uma vida como nós conhecemos, que estaria num estágio mais sutil,
né? Assim como a Lua da cadeia anterior, é um cadáver que permanece conosco, ela foi um planeta e hoje é um cadáver, o planeta Marte poderia estar sobrando nesse processo, ter sobrado nesse processo. E aí eu tenho um livro aqui onde eu iria tirar os slides, né? Que é o Quinto Milagre. É um livro de Paul Davies. Esse autor, eu também gosto muito dele. Ele é também autor daquele livro Deus e a Nova Física. E ele tem um capítulo só sobre Marte, aqui falando de que possivelmente existiu vida mesmo num nível mais sutil, e ele fala das evidências científicas, porque ele é um cientista, ele é um físico, e ele fala das várias evidências de ter existido vida em Marte. Por isso, a grande especulação e grande pergunta se existe vida ou não em Marte. Tanto que até naquele livro de Neil deGrasse Tyson, que eu comprei recentemente, que ele responde perguntas de cartas feitas a ele, tem uma pessoa que pergunta como explicar aquelas formas de cara aparecendo em Marte, aquelas questões todas, e ele fala que não tem evidências para essas coisas ainda, mas que tudo continua sendo em pesquisa, os astrônomos continuam pesquisando, etc. Então, assim, ainda não acabou o questionamento dos astrônomos sobre Marte, sobre como que seria essa vida em Marte, entendeu? Então, temos essa situação aí que pode fazer com que a gente especule que realmente Marte fazia parte dessa cadeia. Porque, assim, aquela coisa, gente, eu não sei vocês, mas eu não acho que a Helena Blavatsky é infalível. Ela mesma disse que não era. Os mestres dizem que eles não são infalíveis, e isso não seria nem falha, seria até uma forma de visão, um caminho de clarividência diferente, uma forma de ter visto ou não, enfim, várias coisas. Por exemplo, muitas coisas foram reformuladas nos nomes, por exemplo, as divisões de constituição do corpo humano, a constituição humana foi modificada, né, nomenclatura, subdivisão, etc., porque os vários clarividentes posteriores, no caso Annie Besant e Leadbeater, viram que coincidia com a versão que os hinduístas falavam há algum tempo, e aí eles começaram a fazer uma divisão que fosse mais dentro dessa conexão que eles queriam fazer da subdivisão de Blavatsky e do hinduísmo. E aí acabaram criando, a partir de sabedoria antiga, uma nova forma de conceber a constituição do homem, né? E da mesma forma eu digo que essas coisas são avanços, porque a teosofia é uma ciência também. A gente tem escritos clássicos antigos que os mestres de sabedoria traziam informações para a gente, e essas informações hoje ganham uma nova conotação porque a gente encara dentro da ciência de hoje, né? A nomenclatura que eles tinham para falar na época era outra, não tinha como eles falarem em determinadas questões que hoje nós entendemos. Até no Livro dos Espíritos, para quem também acredita, né, está dito lá o tempo inteiro, nós não temos terminologia na Terra para falar sobre esse assunto ainda. Algum dia vamos ter. E algumas terminologias já estamos tendo agora, com física quântica, com várias teorias novas, etc. Então, assim, eu acho que a gente tem que passar por um processo também de triagem, de avanço, de novas perspectivas, né, para os dias de hoje. Obrigado, Marcos. Viu, Marcos? Sim, Fernando? Não, é só fazer um comentário breve, porque, na verdade, o tema é bastante extenso. Porque você falou a questão, essa diferença, né, do ponto de vista, essa diferença com relação a Marte, né, a posição da senhora Blavatsky e Leadbeater. É só para complementar, a Leadbeater ele afirma que Marte é habitado, tem selvagens e tal, e líderes, enfim. Então, na época da observação que ele fez, ele descreveu existia uma civilização lá e tal. Então, além dessa diferença da posição, né, de Marte em relação ao sistema solar e à Terra,
na época ele descreveu que havia, né, que Marte era habitado e tal. E aí, então, houve essa controvérsia, né, em relação a isso. O Jorge também falou do Ramatiz, né, que é um autor espiritualista e tal, então ele também cita essa questão de que Marte tem gente lá, tem gente não, né, marcianos morando, etc. Então, há toda essa diferença, né, de posição, mas eu acho que daria aí, teria que ser um estudo à parte. Mas só para complementar a sua fala, Sim, sim, sim. as diferenças não vão apenas em relação a isso, mas também a presença, pelo menos na década de 30, de uma civilização lá. Pois é, mas eu imagino que ele, com a clarividência dele, tinha condições de perceber formas de vida mais sutis, que não as que qualquer tipo de sonda poderia detectar, né? De qualquer forma, ainda tem essa possibilidade, né? Bom, se não há mais nenhuma pergunta ou questionamento, agradecemos o trabalho maravilhoso aí do nosso irmão mais uma vez e que realmente isso nos estimula bastante para esse trabalho da loja. E agradecemos também a presença do nosso irmão maior, Ulisses Riedel de Resende, que todas as vezes que eu entro ali na loja e contemplo aquela placa de bronze, eu não deixo de ler e faço essa homenagem aqui, pessoal, porque realmente nós estamos agora há um ano sem frequentar, mas o espaço físico está mantido, inclusive a grama está aparada. Quer dizer, isso aí é uma providência mínima para evitar que pareça casa abandonada, evidentemente, né? A gente se esforça para manter o ambiente o mais natural possível, né? Mas damos as boas-vindas aí mais uma vez ao nosso irmão e que a sua saúde permaneça incólume por muito tempo. Verdade, Afrânio. O irmão Ulisses é o nosso grande padrinho e nosso paradigma. Nós aqui na Bahia temos assim, né, essa eterna gratidão pelo que o irmão fez aqui, pelo trabalho teosófico em nosso estado. Isso é, né, algo que tem de ficar registrado. Só gratidão aí ao irmão Ulisses, né? É que a minha alma é baiana. Você realmente tem esse carinho pela Bahia, né? E nós lhe agradecemos muito, né? Temos esse bom karma de ter esse privilégio, esse crédito aí, né? Muito bom, Luiz. Eu que tenho a grande alegria de estar com todos vocês, que sempre me inspiraram tanto. Namastê. O irmão Jorge. Parabéns, Marco. Parabéns, Marco. Oh, obrigado. O irmão Jorge está livre para fazer a meditação final. Então, como fizemos na abertura, agradecendo mais uma vez ao irmão Marcos, essa tarde, como o irmão Javaí colocou, super agradável, né? Nos fez realmente elevar o foco da consciência para níveis bem mais sutis, mais elevados. Nesse momento aí que nós vivemos, né? Tão, com tantos problemas, mas hoje conseguimos, né, entrar em outra sintonia. Gratidão aí, Marcos. Então, convidamos os irmãos para uma posição confortável, de preferência com a coluna ereta, os calcanhares afastados, as palmas das mãos nas coxas, na altura dos joelhos, tentando assimilar o que aprendemos, digerir
o que aprendemos nesta tarde, agradecendo aos mestres de sabedoria e a toda a inspiração que o irmão Marcos demonstrou, nos passando, partilhando esse conhecimento. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo. Ó luz oculta, que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Obrigado. Afrânio. Ok, muito boa tarde aos irmãos e até a semana que vem.